Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Guia Audiovisual. Essa é a nossa primeira aula da série de áudio, então vamos começar falando sobre microfones. Inicialmente, podemos dividir os microfones em várias categorias, sendo duas delas as mais utilizadas, os dinâmicos e os condensadores. A principal diferença entre eles está no funcionamento. O dinâmico funciona quando uma onda sonora entra em contato com uma membrana de dentro do microfone, que gera um movimento em uma bobina, que envolve um ímã. Isso gera uma corrente elétrica que tem exatamente a mesma variação do som captado. Já no condensador, uma onda sonora também entra em contato com uma membrana, que por sua vez gera um movimento num capacitor e não numa bobina. Isso também vai gerar uma corrente elétrica que é mediada por um circuito eletrônico. Mas qual a principal diferença sonora entre eles? Quando eu uso um ou outro? O dinâmico tem uma sensibilidade menor porque a bobina que gera corrente elétrica é um objeto relativamente pesado, fazendo com que somente ondas sonoras mais fortes consigam movimentá-lo bem. Isso deixa o som um pouco duro e abafado, mas o que é bom em caso de shows musicais ou lugares onde você não tem controle sobre os ruídos do ambiente. Já os microfones condensadores são mais sensíveis porque o capacitor, que gera corrente elétrica, é muito mais leve do que a bobina, e isso faz com que o som fique mais claro e preciso. Só é preciso tomar cuidado porque esse tipo de microfone é muito sensível, e também você deve sempre lembrar que ele precisa de uma fonte de alimentação externa, que pode ser tanto de uma bateria quanto de uma mesa de som com o chamado Phantom Power. Além das diferenças de construção, outra característica importante dos microfones são as figuras de captação. Essas figuras são gráficos que representam a intensidade do som captado pelo seu microfone em determinada posição. Existem vários tipos de figuras de captação. Primeiro, vejam esse gráfico. O centro dele seria onde o microfone está posicionado, em 0 graus, aqui, mais ou menos onde eu falo. Em 90 graus seria a parte lateral dele, em 180 graus a parte de trás. Esse é o exemplo de um gráfico de um microfone omnidirecional. Veja como a linha escura circunda todo o centro, ou seja, ele capta bem os sons vindo de todas as direções. Para você entender melhor, vamos comparar com outro tipo de microfone, o cardioide, que é do grupo dos microfones direcionais. Esses microfones são feitos para captar melhor o som na direção em que forem apontados. Existem 3 tipos principais de microfones direcionais, os cardioides, os supercardioides e os hipercardioides. Esse é um exemplo de um gráfico de um microfone cardioide, que tem esse nome porque o seu formato lembra de um coração. Veja como ele capta bem o som à sua frente, um pouco menos na lateral e quase nada na parte de trás. Para você entender melhor, vamos comparar o gráfico de um omnidirecional com o de um cardioide. Enquanto o primeiro tem um gráfico cheio e capta todos os sons ao seu redor, no cardioide ele tem um som mais direcionado. O cardioide, o supercardioide e o hipercardioide fazem praticamente a mesma coisa, mas veja comparando os gráficos como ele fica cada vez mais direcional e preciso para onde aponta, diminuindo sua captação lateral. Mas cuidado! Quanto mais direcional for o seu microfone, maior será a sua captação na parte de trás dele. Agora você já consegue escolher o tipo de microfone e o formato de captação que você precisa. Mas mesmo com o microfone de um mesmo tipo e com uma mesma figura de captação, você ainda assim pode gerar sons diferentes. Isso por causa das curvas de resposta. A curva de resposta é um gráfico que mede a intensidade de uma determinada frequência que é captada por um microfone. Vamos analisar a curva de resposta de um microfone. Temos na vertical a intensidade de captação. E na horizontal, as faixas de frequência, medidas em Hz, e que vão do grave para a esquerda para o mais agudo à direita. Podemos observar que o microfone capta bem os graves, pouco dos médios e responde muito bem aos agudos. É isso aí, espero que você tenha entendido bem os tipos de microfone e suas características. Não perca o próximo vídeo do Guia Audiovisual e fique ligado no site da Produtora Experimental. Valeu e até mais!